Oi, pessoal. Hoje a gente começa com uma citação bem forte. Olha só. Pude aprender de meu professor há mais de 20 anos que a luta pela abolição das armas nucleares iniciou às 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica foi lançada na cidade de Hiroshima. Impactante mesmo. E continua. Com este espírito, decidi escrever e enviar este manifesto, gerar ondas de diálogo para uma cultura de paz e segurança humana livre de armas nucleares. Essas palavras são a abertura de um manifesto, né? Escrito por um cidadão de São Paulo, Michel Nader, lá em setembro de 2009. Exatamente. É uma defesa, assim, muito apaixonada de um artigo bem específico da nossa Constituição. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Queremos entender os argumentos principais desse manifesto, por que ele nasceu em 2009 e o motivo dele ter, digamos, voltado à tona em 2020 e, de novo, agora em junho de 2025. Pois é. Tudo isso diante desse cenário global recente, meio tenso, e também de umas discussões que voltaram a aparecer aqui no Brasil. É interessante essa volta, né? O manifesto ressurgiu agora, fim de junho de 2025, logo depois daquele conflito nuclear, aqueles 12 dias tensos entre Israel e Irã, que começou ali por 13 de junho, Exato. e bem no meio de comentários sobre o Brasil talvez desenvolver armas nucleares. Isso dá uma nova urgência, né? Total. E olha, não é a primeira vez que ele ressurge por algo parecido. Lá em dezembro de 2020, esse mesmo texto foi reenviado para o Congresso, para a presidência. Sério? E por que em 2020? A motivação foi uma ideia legislativa que apareceu no Senado, a sugestão número 31 de 2020. Basicamente, ela propunha uma bomba atômica brasileira. Assim, sem meias palavras. Nossa! Então, vamos voltar para 2009. O que fez o Michel Nader escrever isso na época? Foi alguma coisa específica? Foi sim. O manifesto foi uma reação direta, sabe, a declarações do então presidente em exercício, o José Alencar. Saíram no Estadão naquele mesmo dia, 25 de setembro de 2009. Ah, lembro disso. O que o Alencar defendia mesmo? Basicamente que o Brasil devia ter armas nucleares. Ele falava que seria um fator de dissuasão, para dar mais respeitabilidade para o país. Dissuasão? Isso. O manifesto até cita os argumentos dele. Tipo, proteger nossas fronteiras longas, o pré-sal. Ele até comparou com o Paquistão, dizendo que eles sentam à mesa porque tem arma nuclear. Pesado. E ainda defendeu que o Brasil precisava avançar na tecnologia nuclear, que a gente já dominava. E chegou a soltar aquela frase: a força é o direito e a justiça é o poder do mais forte. Uau! Argumentos bem diretos. E como Nader rebateu isso no manifesto? Qual foi a linha principal dele? O coração do argumento do Nader é a nossa Constituição, a de 88. Ele se apega muito ao artigo 21, inciso 23, a linha A. Certo. E o que diz essa a linha mesmo? Diz que toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante a aprovação do Congresso Nacional. Ponto. Para eles foi uma conquista, sabe? Que protege o Brasil. Fins pacíficos e aprovado pelo Congresso. Isso é chave. Exatamente. Mas não parou aí. Ele levantou outros pontos também. Como quais? Ele apontou que ter armas nucleares violaria tratados internacionais que o Brasil assinou. O Tratado de Tlatelolco, por exemplo. Ah, o que fez da América Latina uma zona livre de armas nucleares, né? Esse mesmo. E também o TNP, o Tratado de Não Proliferação. Nele, o Brasil se comprometeu a não desenvolver essas armas e, mais ainda, a cobrar o desarmamento dos países que já têm. Faz sentido. Ele cita mais alguma coisa nesse sentido? Sim, ele menciona a Carta da Terra, o princípio 16C, que fala de desmilitarização, de usar recursos militares para fins pacíficos, e ele questiona, né? Ter bomba nuclear combina com uma postura de defesa não provocativa? Boa pergunta. E aquela ideia do Alencar, da dissuasão, como Nader lida com isso? Ele desmonta isso com perguntas bem retóricas, sabe? Tipo, essas armas trariam segurança de verdade? Iam impedir ataques, inclusive terroristas? E mais, isso não ia acabar incentivando uma corrida armamentista aqui na região? Não aumentaria o risco de cair em mãos erradas? São perguntas que, assim, colocam em xeque essa lógica da segurança pela ameaça. É uma outra perspectiva sobre segurança, né? Totalmente. Ele contrapõe essa força bruta com o que chama de força moral. Força moral.
Como assim? A ideia é que o respeito à estatura do Brasil no mundo não viria de ter um arsenal nuclear. Viria, na verdade, da nossa ajuda a outros países, da promoção da paz, de sermos fiéis à nossa Constituição. Entendi. Ele até usa uma imagem forte. Um país nuclear tentando conversar seria como alguém que te cumprimenta com uma mão e aponta um revólver com a outra. Nossa, que imagem! Redefine mesmo o que é poder e respeito internacional. Pois é, o ponto central não é só a lei, é o que significa ser forte. Nada sugere que a força real do Brasil está na autoridade moral, na Constituição, não na capacidade de destruir. E ele fecha o raciocínio lembrando do perigo global, né? Sim, ele diz que as 25 mil armas que já existem no mundo são uma ameaça para todo mundo, inclusive para nós brasileiros, e que a nossa responsabilidade como geração é lutar para eliminar essas armas, não para criar mais. Em chamado forte, e o final do manifesto é bem direto nesse sentido. Deixa eu ler aqui. Embora este manifesto seja apenas de um cidadão brasileiro, de minha parte irei me empenhar para levar este manifesto ao conhecimento de mais brasileiros, a fim de protegermos o artigo 21, inciso 23, alineado à Constituição da República Federativa do Brasil, cujo texto do dispositivo é: toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Acredito que com este impositivo constitucional, o Brasil ultrapassará todas as questões que surgirem nas relações internacionais com grande força moral. Sinceramente, São Paulo, 25 de setembro de 2009, Michel Nader. É incrível como esse apelo de um cidadão lá de 2009 continua tão relevante hoje, né? Muito. E deixa a gente com uma questão para pensar, especialmente agora. Com todos esses desafios globais, com os debates internos sobre segurança, sobre poder, como é que uma nação consegue equilibrar essa busca por respeitabilidade, por segurança, com os limites bem claros da sua própria Constituição e, ao mesmo tempo, construir essa força moral no cenário internacional? É algo para a gente refletir.